Este é o Clinicamente Falando, um podcast onde vais ouvir falar de chá de hibisco, que a batata doce engorda e que o terapeuta holístico tem cristais no porta-chaves. O meu nome é Sofia e este é um podcast onde falamos de muita coisa, mas dentro da medicina integrativa. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Clinicamente Falando. Não só especial por ser o primeiro, mas também por a convidada que temos hoje, Lourdes Rodeia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. É uma benção tê-la aqui connosco. A Lourdes, só para fazer aqui uma breve introdução, é nossa terapeuta de família e foi a nossa parteira no parto domiciliar muito desejado. E todas as apresentações agora vou deixar para a Lourdes. Portanto, quem é a Lourdes? Isso é uma boa pergunta que eu acho que vou levar a vida toda a responder. Mas pronto. Tenho 65 anos feitos há pouco tempo e e enfim, sou muitas coisas e tenho feito muitas formações na vida, não é? Mas a minha base é a enfermagem. A especialidade que eu tirei é a enfermagem obstétrica e a uma determinada altura eu senti necessidade de entender o ser humano, mesmo na escola, mesmo enquanto professora da Escola Superior de Saúde, eu tive muita necessidade de entender o ser humano numa forma mais completa. E comecei a pesquisar na altura, já há 30 e qualquer coisa anos, comecei até mesmo por questões pessoais, de autodescoberta e de desenvolvimento pessoal, eu comecei a procurar outras terapias, outras medicinas. Na altura não se falava muito, embora já fossem algumas bastante conhecidas, mas não se falava muito. O que é facto é que isso ajudou-me muito a entender o ser humano de uma forma mais global. E fiz várias, nomeadamente terapias energéticas e terapias que me possibilitavam eu conhecer melhor, sobretudo a parte emocional. Okay. Havia muitas emoções, muitas coisas que eu sentia que não entendia muito bem e que a determinada altura eu precisei de perceber o que é que se passava ali e fui em busca de outras áreas, não da medicina convencional, para me entender, em primeiro lugar a mim e depois para entender o ser humano como um todo, porque na realidade a enfermagem e a medicina desejavelmente precisa de olhar para o ser humano como um todo, não é? Daí a medicina integrativa que mais tarde surgiu e hoje em dia está bastante divulgada a nível mundial e mesmo a nível de várias clínicas a nível nacional e que vê efetivamente o ser humano como um todo. E a partir daí eu comecei a fazer várias formações e a trazer os contributos dessas formações para a minha prática da docência e também para a prática da enfermagem, porque a enfermagem não só falava da enfermagem nos princípios básicos, mas falava também da relação de ajuda. Okay. E nessa disciplina, tudo aquilo que ajudasse o aluno a entender-se a ele próprio, para conseguir estar mais próximo do utente e entender o ser humano também como um todo, facilitava bastante e isso ajudou-me bastante. Portanto, foram áreas na docência que me davam imenso prazer. E que se complementavam? E que se complementavam e que também me ajudavam a mim enquanto pessoa, porque para mim era sempre uma coisa que eu dizia muito frequentemente aos alunos e que praticava era, a gente precisa de se conhecer primeiro, né? Para conseguir chegar ao outro, para conseguir entender o outro, para conseguir perceber que o outro é único. Isso é um pilar básico da enfermagem, é o respeito pela pessoa, e o respeito pela pessoa passa pelo entendimento que a pessoa efetivamente é um ser único. Então desenvolvi muitas coisas, comecei com o Reiki, depois fiz parte de uma associação de voluntariado, enfim, várias coisas e muitas formações também na área da saúde materna, certo. Mas sempre naquela perspectiva de ir para além daquilo que é o fisiológico. Certo. E quando é que se deu aqui a passagem da medicina, neste caso convencional, que era a sua formação base, a enfermagem, aqui para este mundo integrativo, quando é que se deu a efetiva separação? Quando é que a enfermagem acabou e o outro caminho, digamos assim, se tornou o caminho da vida? Quais foram os desafios e a motivação que levou aqui a esta transformação, a esta passagem? Digamos que a enfermagem não acabou porque, como a medicina integrativa, ela faz parte de mim, não é? A enfermagem na sua visão mais holística e mais atual da
da abordagem à enfermagem. Ela começou, efetivamente, à volta de 30 anos, quando, eu já referi, quando eu senti, precisava havia qualquer coisa que me faltava. Faltava-me qualquer coisa, uma visão sobre a vida, uma visão sobre a mim própria, e foi nesse impulso interno de eu preciso entender melhor sobre mim, é entender mais sobre o humano, o ser humano, como é que ele funciona, como é que isto encaixa tudo e como é que determinadas práticas têm uma influência tão direta, por exemplo, nas emoções, tão eficaz no meu sentimento de paz ou na minha saúde global. E foi nessa altura quando eu fui a ver uma palestra na biblioteca e do mestre de Reiki e digo assim, olha, eu não sei para o que é que vou, mas eu vou fazer isto. E foi nessa altura que tudo se desenrolou. Foi nessa altura que se desenrolou uma visão holística do ser humano, e depois mais tarde também, já quando eu era especialista em saúde materna, e mais tarde também, depois da minha Inês nascer, comecei, neste percurso eu fiz muitas formações, e uma delas teve a ver com a psicologia transpessoal. Okay. Fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal, e nessa pós-graduação eu estudei muito e fiz um trabalho nessa área da espiritualidade no parto, na gravidez, no parto e no pós-parto. E isso para mim foi muito revelador, porque eu andei estudando muitos textos, mesmo os textos antigos, mesmo da época do I Ching, por exemplo, e houve essa percepção que eu não tinha de que há milhares de anos já se entendia a gravidez como uma altura da vida do ser humano muito importante para definir o ser humano. Certo. Nos valores que ele tem, na forma como ele encara a vida. Então foi muito interessante perceber isso, e houve uma escola, a mãe do I Ching, que era um sábio chinês, ela tinha uma escola para bebés in utero. Okay. Em que as mães, quando engravidavam, iam para a natureza, viviam os 9 meses de gravidez em sítios muito bonitos, energeticamente muito equilibrados, a beleza também era muito importante nessa altura, e todo o bem-estar daquelas mulheres grávidas era fundamental para a construção do ser humano. Portanto, eles nessa altura, há milhares de anos, já entendiam isso dessa forma. Certo. E isso para mim foi muito revelador, e começou a trazer para mim uma outra visão, inclusive é sobre o parto. E o bichinho dos partos. E um bichinho, exatamente. E às tantas, uma amiga minha disse-me, olha, eu vou ter uma criança, outra, e tu vais ser a minha parteira e eu vou parir em casa. E aquilo mexeu imenso comigo, porque eu entendi efetivamente que isso era uma possibilidade. Porque é uma possibilidade e é uma realidade numa série de países desenvolvidos, não é? E essa minha amiga, a Luísa Condesse, ela disse-me essas palavras, e aquilo mexeu imenso comigo. E eu comecei, mais uma vez, também por um processo interno, que normalmente são os processos internos que nos levam a estas caminhadas, a perceber também o que é isto do parto mais natural. Porque, na realidade, o parto, numa dimensão, é vista como um risco, a gravidez também, mas, por outro lado, a natureza do parto é muito fisiológica. E o respeito por esta fisiologia e por todas as dimensões do parto, por exemplo, e da gravidez, que são muito mais do que a fisiologia, não é? É uma dimensão espiritual, é um portal energético, há muitas coisas, digamos que é um ritual de passagem também, em termos sociais, e isso trouxe-me, na realidade, uma outra dimensão. Eu comecei a estudar muito com muitas parteiras mundiais sobre a fisiologia do parto, a natureza do parto, como é que se pode acompanhar uma mulher que, na realidade, quer parir de uma forma muito natural e em casa. E tudo isso também começou. Ou seja, todos os movimentos foram muito interessantes, muitos deles.
todos eles tiveram uma origem interior. Ou seja, houve qualquer coisa dentro de mim que despolutou aqui um interesse, uma vontade, uma curiosidade. Sim, e é interessante que, tendo a base da enfermagem, portanto aqui chamando a medicina convencional, suportou também aqui isto de ser parteira, de se ter tornado parteira, também tem aqui muito da base da enfermagem, porque se não houvesse a enfermagem, esta base, portanto isto está tudo, são dois mundos que se complementam. Complementam completamente, certo. Aliás, mesmo a enfermagem e a medicina integrativa, agora indo para o tema da medicina integrativa integra as várias medicinas. As medicinas mais naturais, as medicinas mais complementares, as medicinas alternativas, se lhe quisermos chamar, e a medicina clássica. O que é facto é que hoje em dia se percebe que a própria medicina está a fazer uma evolução no sentido de quê? No sentido de equacionar todas as dimensões do ser humano. Porque aquilo que resulta para um não resulta para o outro. Certo. E há bocadinho estávamos a falar da diabetes do João. Sim. E efetivamente os sensores que medem a glicemia permitem individualmente adaptar a cada pessoa, a cada paciente, a cada indivíduo, e olhar para aquilo conforme a reação própria, porque é muito única. Então, exato, a medicina integrativa traz isto, traz não só as bases da medicina convencional e toda a investigação científica na área da medicina convencional, mas também noutras áreas. Portanto, hoje em dia há imensa investigação em várias áreas. Na área da psicologia, com a neurociência e toda esta descoberta do funcionamento da mente com a emoção e com o físico, ou seja, está tudo ligado. Na área da nutrição, por exemplo, que é uma área também muito interessante, que é fundamental no bem-estar do ser humano e que também está sofrendo, mas está evoluindo também no sentido de se olhar para a forma como nós comemos, porque já se percebeu que nós somos aquilo que comemos, efetivamente. Exatamente. Então, muitas áreas do ser humano, né, do entendimento humano, a nível psicológico, a nível físico, a nível espiritual, inclusive, têm muito e trazem muitos benefícios e estão a ser estudadas e está confirmado a sua eficácia e a importância na abordagem global do ser humano, que é isso que nos interessa. Exato. Portanto, tudo em conjunto, e a medicina está a recorrer a muitas outras abordagens, já mesmo a nível hospitalar, nomeadamente e mais profundamente em cuidados paliativos, mas também de uma forma geral, porque a informação hoje em dia, a tecnologia, a informação, a pesquisa, estão muito ao dispor de toda a gente, seja, toda a gente tem acesso a essa informação. Então, a abordagem global e integrativa do ser humano é a abordagem atual e do futuro, não pode ser de outra forma. Eu também concordo aqui que as medicinas integrativas, elas estão cada vez mais a afirmar-se e são necessárias. Sim. Portanto, isto está tudo assim num ritmo muito acelerado. E as pessoas cada vez mais procuram este aprofundamento do autoconhecimento e a necessidade que têm também de se conhecerem melhor e saber como é que se podem relacionar com estes fatores todos exteriores que estão assim muito acelerados. O Lourdes costuma dizer isso, está tudo muito acelerado, e é verdade. É verdade. E, portanto, aqui, relativamente à medicina integrativa, o que é que a Lourdes aconselharia, por exemplo, a alguém que está a passar por um tratamento de uma medicina convencional, quer dar este passo para a medicina integrativa, mas tem resistência. O que é que a Lourdes aconselharia? O que é que diria, segundo a sua experiência, que já passou aqui do mundo convencional para um mundo integrativo, qual era assim a palmadinha nas costas que dava às pessoas que querem experimentar, mas têm ainda alguma resistência e acham que isto não é palpável? Aquilo que o cliente considera é muito importante, tem que ser muito respeitado. Então, o que importa aqui assim é que as pessoas se informem. A informação é fundamental. Uma pessoa informada é uma pessoa que toma decisões em consciência. É uma pessoa que pode usar a sua intuição, sim senhora, mas ela usa a sua intuição já muito na base da evidência científica.
Porque a medicina integrativa hoje em dia e imensas medicinas complementares e mesmo a medicina convencional, elas estão muito baseadas em evidências, ou seja, há muitos estudos, portanto as pessoas podem se informar efetivamente acerca dos resultados, dos benefícios, das contraindicações, de como é que as coisas funcionam, e isso é muito importante, ou seja, uma pessoa, porque a medicina integrativa também tem uma visão muito interessante da equipa. A medicina integrativa tem uma visão de equipa multidisciplinar, em que várias abordagens e uma equipa variada pode ter uma leitura e uma influência mais benéfica do que uma visão só. Portanto, certo. A visão de várias disciplinas, considerando que o ser humano, ou seja, o cliente, é uma parte ativa nesta equipa, é fundamental. Certo. Porquê? Porque é fundamental? Porque quem vai fazer a cura, a regeneração, o que é que seja, é a própria pessoa. Não é, eu posso usar várias coisas, umas funcionam numas pessoas, outras não. Então, esta visão também de que a pessoa faz parte da equipa e faz parte de forma informada, por isso é que é muito importante as pessoas terem essa informação e vai fazer a diferença. Já existem estudos comprovados de que quando o indivíduo é englobado na cura, os resultados são mais rápidos e mais eficazes, e o recorrer aos químicos e aos medicamentos e às medicinas mais agressivas, digamos assim, mais invasivas, reduz numa percentagem abismal. Portanto, aqui a medicina integrativa, realmente englobar a pessoa na cura, para mim, penso eu, é assim o tema-chave, é o brilho da medicina integrativa, a pessoa sentir-se fazer parte da cura. É também do empoderamento, de um bem-estar interior muito, muito, muito bom. Não sei se a Lourdes concorda. Sim, sem dúvida. Isto concordo eu e concorda a evidência científica, não é? Neste sentido de que não há como considerar uma abordagem holística sem considerar a pessoa. E a pessoa tem muito poder naquilo que é o funcionamento do seu corpo. Não é só a nível físico, mas a parte emocional. Portanto, aqui várias disciplinas que tenham em consideração, por exemplo, a fisiologia, a parte emotiva da pessoa, ou seja, como é que a pessoa lida com isto, a força que ela tem em termos mentais para ser determinada ou para se motivar ela própria. Mesmo a parte espiritual, ou seja, a dimensão que vai para além do físico e para além do emocional, a fé que as pessoas têm. Enfim, as várias abordagens e as várias dimensões do ser humano, elas precisam de ser consideradas, porque todas elas vão contribuir para a regeneração ou a mudança de qualquer coisa, mesmo físico, não só emocional, físico, e está tudo ligado, sei lá, há muitas questões emocionais que tu sabes, Sofia, que têm uma repercussão física. O físico é o último reduto daquilo que o ser está a mostrar, que é no corpo físico. Antes disso, há muitas outras questões que já estão a dar sinais e que ainda não foram vistas. A vários níveis, energético, espiritual, emocional, mental, fisiológico, enfim. E o corpo vai mostrar determinadas coisas. Vai dar os sinais. Mesmo hoje em dia, sei lá, por exemplo, a abordagem do trauma. A abordagem do trauma que tem muitos efeitos. A abordagem do trauma faz hoje muito olhando para o físico também, trabalhando a parte física. Porque o registro emocional, ele fica na parte física. Então, quando se olha, sei lá, a Borma até fala muito bem disso, que é
uma referência mundial do trabalho com o trauma. Na realidade não é o trauma, é aquilo que a gente faz com o trauma que vai fazer a diferença e vai influenciar as nossas vidas. Se aquilo fica congelado e a gente não quer olhar para ali, não quer saber, está tudo certo. Mas vai ficar alojado. Mas vai ficar, o corpo vai mostrar mais tarde ou mais cedo. Então todas estas dimensões estão tão interligadas e são tão únicas em cada pessoa que é fundamental que elas se encarem mesmo como únicas e com um profundo respeito por aquilo que está a funcionar daquela forma naquele ser humano. E mais, e aquilo que funciona numa altura com a mesma pessoa pode não funcionar noutra altura com a mesma pessoa. Então há que considerar o momento e há que considerar como é que as coisas estão naquela altura para se poder atuar, para se poder sugerir, para se poder proporcionar. Sim, e é aí que a medicina integrativa também, na minha perspectiva, é muito interessante porque ela é personalizada em todos os momentos, não há um medicamento, digamos assim, que serve para todas as fases. Portanto, naquele momento a pessoa pode estar a dar um sintoma físico que é tratado daquela forma, mas daí a uns anos tem o mesmo sinal físico e ter que ser tratado de outra forma completamente diferente. E isto é muito interessante aqui nestas terapias que integram o mundo integrativo, funcionarem assim. Portanto, uma coisa não serve para a mesma pessoa sempre e nem aquela coisa serve para todas as pessoas com aquele sintoma. É muito giro esta forma de ser, esta nova forma de se olhar para as doenças. Uma coisa muito simples, um exemplo muito simples como a medicina chinesa. Eu tenho esse benefício de ter uma filha que trabalha com a medicina chinesa e aprendo imenso com ela, né? E os tratamentos que faço com ela também são bastante eficazes. Mas a medicina chinesa é uma medicina que tem, por exemplo, 2 pessoas com gripe. Uma coisa muito simples, que agora é muito habitual nesta altura. E os tratamentos de uma podem não ter nada a ver com os tratamentos da outra. Há coisas que podem ser comuns, sei lá, algumas plantas, alguma fitoterapia, pode ser comum e pode ajudar nas duas pessoas com a mesma situação. Mas podem precisar, por exemplo, de acupuntura diferente, de massagens que estimulam determinados pontos diferentes. Claro. Portanto, isto na realidade, aquilo que se faz num tratamento não tem que se necessariamente fazer no outro tratamento. Então, há que fazer um ajuste, perceber como é que o corpo até... E há que dar tempo ao corpo, porque a medicina integrativa também tem este respeito pelos timings do corpo. É claro que há coisas que não se pode esperar, né? E a medicina convencional é muito boa nisso, que é preciso cirurgia, faz-se uma cirurgia, é preciso intervir, intervém-se, pronto, quando é necessário. Por isso estas duas vertentes numa só faz muito sentido. E é o futuro. Não há como. Também concordo com isso. Lourdes, como é que a Lourdes vê a medicina integrativa daqui a 20 anos? Como é que acha que vai estar aqui a medicina integrativa? Vai ser muito comum. Vai ser muito comum. Até porque os resultados, eles estão à vista. Então, os resultados são baseados em evidência científica e em pesquisa científica e mesmo em termos das ferramentas que temos para fazer uma leitura da saúde, para fazer um tratamento, a medicina quântica, por exemplo, trouxe imensos benefícios para esta abordagem e para a abordagem da saúde em geral. Da maneira como as coisas estão evoluindo tão rapidamente, eu nem diria 20 anos. Eu acho que daqui a 10 anos a medicina integrativa é uma medicina comum. Já muito disponível e já muito desmistificada. Já está disponível. Por exemplo, ela é uma especialidade médica nos Estados Unidos, por exemplo. Há muitas clínicas e em Portugal também já, mas, por exemplo, no Reino Unido é muito habitual já. Há muitas coisas que estão a ser comprovadas cientificamente que são válidas e que devem ser usadas. Até porque esta noção de que o corpo humano é essencialmente energia, traz também muito estas novas abordagens vibracionais. A medicina vibracional é outra, também é uma medicina de futuro também. Muitas coisas vão surgir, com certeza, que elas estão a ser testadas
e estão a ser estudadas, portanto, muito mais, e continuamente. Portanto, isto foi um boom que surgiu efetivamente por necessidade, porque na realidade a medicina convencional só por si é limitada, no sentido da abordagem global do ser humano. Estamos aqui para ver. Estamos aqui para testemunhar ansiosa. e para usar também estas coisas a nosso benefício. Que livro recomendaria aos nossos ouvintes para aprofundar aqui este conhecimento na medicina integrativa e no que a medicina integrativa dispõe? Sofia, isso é uma pergunta difícil de responder, mas... É assim, tens o livro da Cristina Figueira, que é uma terapeuta que tu tens aqui também, uma das várias terapeutas, todas elas com muita competência e fazendo um trabalho meritório aqui, que é só por si uma abordagem também já muito completa da visão do ser humano e das terapias. E depois tens da área que onde eu me sinto mais à vontade, né? Que é uma área mais virada para o desenvolvimento pessoal. Tens vários nomes de referência, tens o Joe Dispenza, que é uma pessoa que explica muito bem o funcionamento da mente e como é que nós podemos mudar as nossas vidas, mudando a forma de pensar e trabalhando esta coerência entre a emoção e o mental de uma forma integrativa, sem dúvida. Tens o Bruce Lipton que fala da epigenética como mostrando-nos a nós que efetivamente o peso, a influência dos ambientes onde as pessoas se movem e onde as pessoas se desenvolvem e crescem é mais importante do que propriamente a genética em si, porque tem uma influência muito maior do que aquilo que se estudava há umas décadas atrás. Estas duas referências são referências de base, não é? E depois tens imensas coisas sobre alimentação muito, muito importantes. Sei lá, estou a lembrar-me da Joana Moura, salvo erro o nome dela, que é uma pessoa que trabalha com alimentação e que tem livros e que faz uma abordagem em que explica muito bem como é que as coisas funcionam e como é que a alimentação influencia tanto a nossa vida e a nossa saúde. É um mundo literatural. É um mundo. Todos eles são tão interessantes. Aqui uma última pergunta, Lourdes. Se a Lourdes não estivesse a fazer o que faz hoje, o que é que teria a fazer? Eu acho que teria a fazer a mesma coisa, mas tinha começado mais cedo. Pronto, eu comecei nestas lides, tu sabes, Sofia, já depois dos 40, por volta dos 40 anos. Portanto, é sempre possível. É sempre possível, sim. É importante aqui referir. Sim. Um bocadinho antes, talvez, um bocadinho antes. E em qualquer altura a gente pode seguir a nossa intuição e estudar e informar-nos e praticar também, sei lá, tanta coisa a descobrir e coisas muito interessantes, mesmo na área dos psicodélicos, por exemplo. Sim, sempre com aquela noção de profundo respeito por aquilo que se está a usar e em contexto seguro. Então, ilegal. Pronto, é isso. Portanto, então, teria a fazer exatamente a mesma coisa. Estaria a fazer exatamente a mesma coisa. Não me vejo a fazer outra coisa, mas começava mais cedo, sem dúvida. Se pudesse voltar atrás, era só aquilo que mudava. Era mesmo voltar atrás. Muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada, eu, Sofia, por ter estado aqui, também. por aceitar o convite e este desafio. É um prazer. Muito grata. Muito grata, Sofia. Obrigada a todos e até já.